a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a compreender, ó Pai, a mensagem gloriosa, a mensagem que traz solução real para o problema maior da humanidade, que se chama pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a extensão, a maravilha e a necessidade que é o teu santo evangelho, a única esperança para a humanidade. Ó Deus, desvenda os nossos olhos para percebermos os teus atributos notáveis, extraordinários, ó Deus, a tua ira santa, a tua ira justa, mas também, Senhor, a tua graça que traz redenção plena para os seres humanos. Ó Deus, toca nos corações, assim te pedimos, na mediação do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, como é sabido de todos, o apóstolo Paulo começou a discorrer sobre o grande tema dessa epístola que ele escreveu há séculos, a epístola que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma. Nós bem sabemos que essa epístola é tão importante que Deus, na história da humanidade, trouxe conversão a partir desses ensinamentos a servos notáveis, como Santo Agostinho e o próprio Martinho Lutero. A passagem que nós vimos na última ocasião, que foi o versículo 16 e 17 do capítulo 1, em certo sentido, o correto entendimento dessa passagem foi responsável pela deflagração do movimento chamado Reforma Protestante. A partir daqueles versículos, Martinho Lutero percebeu o que de fato é o Evangelho. Reverendo Augusto Nicodemos falou que nesses dois versículos, 16 e 17, nós temos aí três solas, daqueles grandes temas da Reforma Protestante. Eu diria que nós temos todos os cinco aqui, porque ele fala da graça de Deus, o favor que Deus imerecidamente concede ao homem. Ele fala também da fé, somente pela fé nós temos acesso à justiça de Deus que traz salvação para o homem. Nós também percebemos que essa salvação se centraliza na obra de Jesus Cristo, somente Cristo como mediador, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é capaz de trazer salvação eterna a nós. Aqui nós percebemos também somente a Escritura, porque o apóstolo Paulo, ele vai citar as Escrituras do Antigo Testamento, mais propriamente, irmãos, o livro de Abacuque, quando ele diz, o justo viverá por fé, e também toda essa passagem enaltece e glorifica ao nosso Deus, somente Deus a glória, porque a salvação não é um feito humano. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a nossa salvação. O mérito é dele, o feito é divino. Então perceba que o apóstolo Paulo, nos versículos 16 e 17, dá o grande tema sobre o qual ele discorrerá, sobre o qual ele falará, que é o Evangelho de Deus. E ele vai levar essa temática até os últimos desdobramentos, irmãos, que vai envolver de como nós devemos viver nesse mundo, nós que fomos alcançados pelo Evangelho de Deus. E veja como o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, Primeiramente, ele tem uma atitude de orgulho diante desse Evangelho. Ele coloca através de uma litote, nós vimos isso. Você que não teve a oportunidade de ver essa pregação,
Você que está em casa e que também não viu essa pregação, é muito necessário, uma passagem importantíssima devido à sua clareza, para nos orientar e para nos mostrar, nos ensinar o que é que significa o Evangelho de Deus. Pois Paulo estava assim, se vangloriando, se gloriando, melhor dizendo, nesse Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa, não somente dos judeus, mas de todas as pessoas também, vindo de várias partes do mundo, de várias regiões do mundo gentílico. E essa salvação nós temos acesso mediante a fé. E essa salvação, a maneira de Deus trazer redenção para nós, é baseado naquilo que ele chama de justiça de Deus. É a justiça de Deus que é colocada na nossa conta e que o Senhor Deus aceita como sendo a base firme de estarmos agora diante do Deus Todo-Poderoso, sem temor de perdição ou de julgamento eterno. O apóstolo Paulo, no versículo 18, irmãos, vai dizer e vai apresentar esse evangelho. Para nós valorizarmos a boa nova de salvação, nós precisamos entender uma triste notícia. E que notícia seria essa? Que todos nós estamos perdidos. Que não há absolutamente nada que possamos fazer em prol da nossa salvação. E que por conta desse nosso coração enviesado para as coisas do mal e com resistência em relação às coisas de Deus, o Senhor Deus, ele responde a essa situação com ira. A ira de Deus está sobre esse mundo. A ira de Deus está sobre as nossas vidas. A ira de Deus é contra você. E nós veremos também como essa ira de Deus se manifesta hoje e se manifestará no futuro, tá? Então, nós veremos hoje um aspecto dessa exposição do Evangelho, que é a ira de Deus contra nós. É isso que falaremos na noite de hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a natureza da ira de Deus. O que é que a Bíblia quer dizer por ira de Deus? Para que fique bem claro, primeiro nós vamos dizer o que não é a ira de Deus, porque nós temos dois extremos que devemos ter muito cuidado. O primeiro extremo é de associar ou de igualar a ira de Deus à ira do homem. Tem muita gente que acha que a ira de Deus se assemelha com a cólera e com o ódio humano. O ódio humano, irmãos, não é parâmetro para entendermos a ira do Deus Todo-Poderoso. Porque a ira do homem muitas vezes é motivada por um egocentrismo, muitas vezes é motivada por um ressentimento, muitas vezes é motivada por um sentimento de pura vingança. O homem, quando se ira, ele se desequilibra, ele perde o controle. Ele dificilmente sabe canalizar a sua ira para algo produtivo, uma justa indignação contra aquilo que está errado. Geralmente o homem vai além, perde o controle. A ira de Deus não é assim. Outro extremo que devemos ter muito cuidado quando pensamos sobre a ira de Deus, irmãos, é que muitos teólogos, pelo menos que se auto-intitulam teólogos, acham que esse assunto não deveria ser tratado na igreja, acham que esse assunto não deveria ser comunicado a ninguém. A ira de Deus é uma coisa tão primitiva. Isso nos faz lembrar de todo aquele panteão de divindades lá da antiga Grécia, da antiga Roma, que as pessoas ficavam amedrontadas quando viam fenômenos da natureza, relâmpagos, vendavais, terremotos. Então as divindades deveriam ser apaziguadas através de sacrifícios de animais. Para essas pessoas, a ira de Deus é uma coisa obsoleta, é algo que pertenceu aos momentos primordiais da humanidade. Não deveríamos falar sobre a ira
de Deus. Essas duas posturas estão terrivelmente equivocadas. O que é então a ira do Todo-Poderoso? O que é a ira divina? Qual é a natureza dessa ira? Irmãos, a ira de Deus nada mais é do que uma resposta justa e santa contra o pecado. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, é a manifestação do ódio de Deus contra todo o mal. É isso. Deus, por ser justo, Ele está na obrigação de ir contra toda a perversão que existe nesse mundo, todo o pecado que campeia a humanidade. Deus tem a obrigação de fazer algo, e Ele fará, e já tem feito. A ira do Senhor significa isso, uma resposta santa a todo pecado que você imaginar. Em segundo lugar, eu quero destacar também como é que essa ira se revela, como é que a ira de Deus se revela nesse mundo. Nós sabemos, por vários textos das Sagradas Escrituras, que Deus reservou um dia de prestação de contas. A Bíblia chama esse dia de juízo final. Um dia que todo ser humano se apresentará diante de Deus e deve prestar contas por tudo que disse, por tudo que fez ou que não fez. Deus pesará até as motivações do nosso coração. Quantas coisas que nós olhamos e até ficamos admirados, como práticas supostamente religiosas, e na verdade a motivação é completamente errada. Não se faz para a glória de Deus, mas se faz para a sua própria glória. Então, esse derramamento da ira de Deus no juízo final ainda não chegou. É um dia reservado para o futuro. Não sabemos precisamente a data, só sabemos que um dia isso acontecerá, porque o Deus que não pode mentir prometeu, e é questão de tempo que isso aconteça. Mas presentemente, a ira de Deus já se manifesta. Essa expressão da justiça de Deus já se manifesta hoje no mundo. De que forma? Através dos magistrados. O apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 13, por favor, acompanhe esse texto, capítulo 13, versículo 4. Está dito lá: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Por mais que aconteça, irmãos, corrupção no sistema humano, essas autoridades que estão aí para segurar tanta corrupção que existe, elas são apresentadas nas Escrituras como o ministro de Deus, como instituições que estão a serviço de Deus. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, a autoridade, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então perceba que a justiça humana, irmãos, é usada pelo próprio Deus como instrumento para frear o mal, usando muitas vezes o poder da espada, o poder da punição. Então essa é uma maneira de Deus demonstrar a sua justiça. Perceba que eu estou colocando quase como sinônimo justiça de Deus e a sua ira. A ira de Deus, essa manifestação da justiça retributiva, Deus punindo. Mas no texto especificamente que nós estamos trabalhando aqui, irmãos, a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta do céu. Presentemente, essa ira de Deus acontece no mundo. De que forma? Deus está entregando às pessoas as próprias loucuras do seu pensamento. Por várias vezes, nesse capítulo 1, vai se repetir a expressão que diz: Deus entregou
tais homens. Isso você pode ver no versículo 24, Deus entregou. No versículo 28 também está dito: desprezar o conhecimento, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E mais uma vez também ele vai tratar dessa expressão dizendo que Deus entregou. Em outras palavras, a ira de Deus se manifesta, irmãos, quando Deus tira o pé do freio, quando Deus deixa que aquelas pessoas que já estão tão envolvidas com o pecado continuem praticando e muitas vezes fazendo até apologia dos seus erros como se fossem coisas certas. É isso que tem acontecido no mundo, nos dias do apóstolo Paulo, é isso que tem acontecido no nosso mundo, nos nossos dias. Deus os entregou. É como uma porca que procura chafurdar na lama. É lama que você quer? Então fique na lama. É Deus simplesmente não fazendo nada, mas deixando o homem entregue às próprias corrupções do seu coração. Repare que essa ira divina se revela, irmãos, porque os homens têm cometido principalmente duas coisas altamente reprováveis. Ele chama aqui de impiedade e perversão. Em outras edições da Bíblia, perversão foi colocada como injustiça, vai dar no mesmo. É importante você compreender isso. O que é impiedade? Deus se ira por causa da impiedade do homem. Impiedade é o contrário de piedade. É o contrário de uma pessoa que é pia. O que é impiedade, irmãos? É quando as pessoas se levantam contra Deus. É quando as pessoas desrespeitam a Deus. É quando as pessoas não amam a Deus. É quando as pessoas desprezam, inclusive, o sagrado. O ímpio é o irreligioso. Perceba que a ordem dessas palavras são importantes, irmãos. Porque a impiedade do homem vai levar à perversão, vai levar à injustiça. O que é injustiça ou perversão? Irmãos, são aquelas práticas dos homens em relação às outras pessoas, práticas imorais, práticas de opressão, práticas de injustiça. Tudo isso é o que a Bíblia chama de perversão ou injustiça. Existe uma relação aí, irmãos, de causa e efeito, tá? As pessoas, por não terem um bom relacionamento com Deus, por desprezarem a Deus, isso vai refletir necessariamente na ética, no trato de uns para com os outros. Nós veremos depois que o apóstolo Paulo, à medida que ele vai desenvolvendo o seu raciocínio, ele vai exemplificando. Ele vai dizer que, inclusive, as mulheres perderam o contato natural, mulher com mulher, homem com homem, e vai também tratar de perversões relacionadas não somente à questão sexual. O mundo é promíscuo, né? Mas também vai tratar de questões que são morais. Ele vai dizer possuídos de inveja, de dolo, de malignidade, pessoas difamadoras, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Isso tem tudo a ver com o que a Bíblia chama de perversão. Essa é a cara do nosso mundo, essa é a cara da humanidade. Por isso que Deus está irado. Eu assisti a um filme que é intitulado em língua portuguesa como A Jornada, uma viagem pelo tempo, filme evangélico.
Foi produzido, salvo engano, em 2002. E o filme começa num ambiente de seminário. Um professor muito conceituado, ele propõe uma tese, escreve essa tese, e na reunião do conselho lá, da gestão e também dos professores, né, a pleiade lá do seminário, todos elogiando a obra dele. Um dos professores, fazia parte daquele conselho, confrontou, dizendo: sua tese está errada. E sabe qual era a tese dele? De que se deveria falar dos ensinamentos de Cristo sem mencionar a Cristo. Era a maneira, na sabedoria humana, de fazer com que o mundo pudesse absorver a justiça, mas deixando de lado a piedade. Aí entra, né, uma ficção científica evangélica, cria-se um mal-estar entre os professores. Aí o professor que contraditou, né, aquele que produziu a tese: olha, você vai lá à minha casa à noite, eu quero lhe mostrar algo. Aí ele mostrou uma máquina do tempo, né? É um tema bem batido, viagem pelo tempo. Ele estava em 1890, finalzinho do século XIX. Aí ele viaja pelo tempo até chegar o ano 2000. O que aconteceu do mundo a partir da tese daquele homem? E ele vai ficar estarrecido. Ele chega com aquelas roupas de época, né? O chapéu de coco, causa estranheza em todo mundo. Aí tem várias cenas interessantes nesse filme. Há um momento que ele entra no cinema e ele fica escandalizado. Ele não consegue conter as suas emoções e sai gritando de dentro do filme, dizendo assim: pare esse filme, estão blasfemando o nome de Deus. Isso acontece com tanta naturalidade hoje. Ele também percebe uma criança, uma menina, que oportunistamente vê ali um lanche e rouba o lanche. E ele diz: olha, não faça isso, é pecado roubar. Aí a menina atrevidamente confronta, dizendo: quem foi que disse isso? Ele conhece também uma senhora muito caridosa, que distribuía donativos, sopa lá na igreja. E aí, incrivelmente, essa mulher, apesar de acreditar em Deus, não sabia nada acerca da salvação em Cristo Jesus. Até que esse homem volta para a sua época e vê o absurdo de desvincular essas duas coisas, irmãos. Você não pode desvincular piedade de justiça, porque o mundo tem feito justamente isso. Não quer saber de Deus, são ímpios, não respeitam a Deus, não estão interessados na glória do Deus Todo-Poderoso, desprezam ao Senhor, chega ao ponto de negar a própria existência de Deus, irmãos. Por que que Deus manifesta a sua ira? Porque o homem é ímpio e, consequentemente, ele é perverso. O salmo que nós lemos aqui diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Isso é impiedade. Corrompe-se e cometem iniquidade. Isso é perversão. Tire Deus e a ética vai ficar comprometida, seriamente comprometida. É essa a situação de todo ser humano. Como assim? Eu sou uma pessoa que vou para a igreja regularmente, sou bom pai, aquela história que nós conhecemos, não tenho vícios, sou uma pessoa ordeira, ajudo, gosto de ajudar o próximo, mas na radiografia de Deus, na maneira de Deus enxergar o seu coração, Ele diz que você é um ímpio e um pervertido. Estamos arruinados, a raça humana está arruinada. Para que a gente se orgulhe, como o apóstolo Paulo se orgulhava do Evangelho, colocando em termos de litote: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Você só vai valorizar o remédio se perceber a gravidade da sua enfermidade.
Você só vai encarar o Evangelho, que é uma boa notícia, se você tiver plena consciência da péssima notícia. Estamos perdidos. A ira de Deus pesa sobre nós. Ele diz ainda que essa impiedade e perversão do homem detém a verdade. Sabe o que é deter a verdade? Pode ser traduzida como reter. Literalmente, a palavra que é usada, irmãos, é colocar para baixo. Aí me vem aqui a imagem do que acontece, especialmente em partes aqui do nosso interior, nesse período, né, e se aproximando de setembro até outubro, a safra do caju. Lá na terra dos meus avós, uma terra onde há muitos cajueiros, os habitantes locais, eles coletam, né, todo aquele caju e colocam numa prensa. Você lembra dessa prensa? Coloca os cajus dentro de um saco, aí vem aquela prensa rosqueada e você vai fazendo força até espremer todo aquele bagaço e sai um líquido que eles chamam de vinho, o vinho do caju. Muito apreciado na região, muito apreciado pelos cearenses como um todo. Pois a ideia é essa, irmãos, as pessoas estão comprimindo a verdade de Deus. Que verdade é essa? Ele vai explicar. Está no versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Não é só a ira de Deus que se manifesta não, irmãos. É a própria pessoa de Deus. Como? Versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, atributos são as perfeições, são as qualidades que existem em Deus. Esses atributos, assim como Deus, não podem ser vistos, mas interessante que são vistos através das coisas que Deus criou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, eis nos atributos, né? O seu poder, a sua eternidade, como também a sua própria divindade, um termo mais genérico que contempla todas aquelas perfeições que nós sabemos que só existem em Deus. Nosso Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. O nosso Deus é tão poderoso que Ele é onipotente. O nosso Deus, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive aqui, ou em qualquer igreja evangélica, e não somente nos ambientes onde o nome de Deus é respeitado, também na casa do ateu, também na casa do agnóstico, também na casa de um hindu, de um muçulmano. Deus está presente em toda parte desse universo. Ele é imenso, e ao mesmo tempo está presente naquilo que Ele criou. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido de que forma? Por meio das coisas que foram criadas. Então esse grande artista que é o nosso Deus, irmãos, que criou todas as coisas do nada, quando nós contemplamos as obras de suas mãos, naturalmente, instintivamente, o homem percebe que existe um ser superior. Mas o que é que a humanidade está fazendo? Está empurrando para baixo, está retendo essa verdade de Deus. Isso deveria nos fazer prorromper em adoração ao Deus Todo-Poderoso, só pelo que Ele fez. É a proposta, por exemplo, do Salmo 147 que foi lida aqui. Veja que o Salmo 147 é um dos 5 salmos que encerra o livro dos Salmos, o chamado Saltério, e todos são hinos de louvor a Deus. E ali o salmista vai enaltecer a Deus na condição de Criador e também daquele que providencia todas as coisas. Veja que coisa interessante no Salmo 147, abra sua Bíblia no versículo 1. Louvai ao Senhor, né? Todo hino de louvor começa assim, com um conclame, adoração. Louve ao Senhor. Por que mesmo? Hein? Porque Ele é bom e amável, e é amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Gosto muito dessa expressão, fica bem louvar a Deus. É uma questão de justiça. É apropriado.
Você já foi para algum ambiente que você não está vestido de forma apropriada? Você não era para se vestir assim, rapaz. Aqui você tem que se vestir de uma forma mais formal. A sua vestimenta não é apropriada. Pois tem certas coisas que nós fazemos que não são apropriadas. Quais seriam em relação a Deus? Olhamos para a criação de Deus, mas não o louvamos. Por quê? As pessoas estão colocando para debaixo a verdade de quem Deus é. Olha que coisa extraordinária o salmista vai dizer, irmãos. Versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Irmãos, segundo a ciência, existe mais estrelas do que grão de areia. E quem foi que fez isso? O nosso Deus. Agora que a gente está tendo uma percepção maior, quando o homem, pelo avançar da ciência, colocou telescópios errantes aí pelo universo, trazendo imagens belíssimas, irmãos, uma profusão de cores, de formas, de constelações até então ignoradas pelo homem. Esse é o Deus que nós servimos. Quem não gosta de ir até a beira-mar e contemplar a imensidão do mar, de acompanhar o lusco-fusco, o momento que o sol está indo embora, tudo isso são obras desse Deus poderoso e criativo. Fica-lhe bem o louvor, mas as pessoas não estão fazendo isso. Por isso que Deus está irado justamente. Deus se revela através das coisas que Ele criou. O John Stott, ele vai dizer, vai dar 4 características dessa revelação que nós chamamos em teologia revelação natural. Primeiro, essa revelação é universal. Deus se revela não somente para o povo judeu nas coisas que Ele criou, mas Ele se revela para qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Lá nos confins, no Japão, onde você imaginar, numa tribo perdida, inacessível, lá no Amazonas, eles olham e Deus se manifesta através da sua criação. O invisível acaba sendo percebido pelas coisas visíveis que Ele criou. É como se houvesse, irmãos, com tinta invisível, a assinatura desse grande artista que é o nosso Deus. Aí chegam as pessoas de pensamento pequeno, pessoas que não conseguem compreender a grandeza desse Deus, e fazem raciocínios precipitados, reducionistas, e negam a existência de Deus. O ateísmo, irmãos, é um fenômeno individual. Naturalmente, as pessoas intuitivamente percebe a existência de um ser superior. Mas o ateísta, ele sufoca a verdade de Deus. Dr. R.C. Sproul, um teólogo que eu aprecio bastante, ele certa vez foi convidado para trazer argumentos intelectuais sobre a existência de Deus. E foi um clube de ateus que o convidou, de uma determinada universidade. Então ele discorreu, apresentou vários argumentos sobre a existência de Deus, argumentos racionais, de causa e efeito, né? Para que tenha um efeito, tem uma causa. Essa é uma maneira de se argumentar. Os filósofos antigos já falaram sobre isso. Aí no final, irmãos, ele disse uma coisa extraordinária. Bem, eu já apresentei todos os argumentos lógicos sobre a existência de Deus. Aí ele disse, com muita propriedade, mas eu temo que estou chovendo no molhado, porque vocês sabem que Deus existe. O problema não é intelectual, o problema é moral.
vocês odeiam a Deus. Vocês odeiam a Deus. Então é melhor você tentar sufocar essa verdade, empurrar para baixo. Porque as pessoas sabem que a existência de Deus envolve a necessidade de uma mudança no nosso coração. As pessoas não querem mudar, querem continuar do jeito que estão. Eu sei que essa palavra mexe e muitas vezes até ofende. Não é agradável ouvir essas coisas. Mas a cura passa por isso. Não podemos sarar superficialmente a chaga no coração do homem. O problema é sério demais. O homem não consegue se curar. Ele precisa de uma intervenção sobrenatural e poderosa de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo se orgulhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder não do homem, é o poder não da igreja, é o poder de Deus para a nossa salvação. É só o Evangelho que nos livra da ira presente e da ira vindoura. Um dia, não se engane, Deus pesará a mão, Deus dará um basta, toda a ilusão vai se dissipar. Algumas pessoas estão vivendo uma grande ilusão, como se Deus não existisse. Deus está irado, e a única maneira de você se livrar da ira vindoura é através da obra perfeita de Jesus Cristo. Voltando, a revelação de Deus natural, ela é universal, serve para todas as pessoas, de todas as épocas, é uma revelação natural, ao contrário de sobrenatural, não tem uma intervenção, você não vai ouvir uma voz do céu, você não vai ver anjos pelos cantos da sua casa dizendo, olha, Deus criou todas essas coisas. Não, naturalmente você olhará para tudo que Deus fez e sentirá um bem-estar e chegará à conclusão que tem um ser superior. Essa revelação natural de Deus também, irmãos, é contínua, como ele disse aqui no texto sagrado, desde o princípio do mundo, desde os nossos primeiros pais, desde que criou o Senhor todas as coisas do nada e colocou ordem em tudo que é caótico, Ele fez o universo, irmãos, desde esse momento até a consumação dos séculos, essa verdade estará testificando que o nosso Deus é um Deus grande e criador. E finalmente, essa revelação natural de Deus, ela é criacional. Ela não vem de forma especial, como é as Sagradas Escrituras, mas ela vem pelo que Deus criou. Vimos hoje o que é a ira de Deus, é uma resposta justa, é uma resposta santa, por todo o mal que aí está. Por que essa ira se revela? Porque os homens que deveriam ser pios são ímpios, há impiedade. Os homens que deveriam zelar pela justiça, essa foi a proposta inicial de Deus, abraçaram a perversão, a imoralidade, a promiscuidade, toda sorte de procedimentos reprováveis, que até mesmo nós pecadores reprovamos. Quem não está plenamente consciente que é algo detestável a desobediência aos pais? E nessa geração tem acontecido muito, e muito, isso. Difamadores, pessoas que falam mal das outras pessoas. Esse é o nosso mundo. E, finalmente, nós vimos contra o que, como se revelará a ira de Deus. A ira de Deus já se revelou aqui. Deus entregou esses homens e essas mulheres às próprias paixões do seu coração, até que um dia Ele vai dizer, já basta, já foi suficiente, agora é hora
e você responder por tudo que fez. Irmãos, aplicando, que ensinamentos podemos tirar desse texto? Primeiro, não tenho intenção de ofender ninguém, mas você precisa se conscientizar de quem você é. Qualquer médico responsável nunca se deixa levar pelo autodiagnóstico de um paciente. A pessoa, o paciente com um problema muito sério, aí ele chega: doutor, estou me sentindo muito bem. Mas não é isso que os seus exames estão mostrando aqui. Você está mal. Então, para que a gente valorize a cura, nós precisamos nos conscientizar do nosso problema. Problema sério. Um problema sobre o qual você não pode fazer absolutamente nada. Você está arruinado pela sua impiedade e pela sua perversão. Primeira coisa para se resolver um problema é ter consciência da sua dificuldade. Começa por aí. Segundo lugar, há esperança, viu? Se eu tivesse parado só no primeiro ponto aqui da aplicação, era melhor você ir para casa, aproveite o resto de vida que você tem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas há esperança. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa grandiosa epístola aqui. Sabe qual é a esperança? O Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Deus salva através da obra perfeita de Jesus. A justiça que Jesus Cristo conquistou na sua vida e na sua morte é colocada na sua conta, é isso que nos salva. E nós temos acesso a isso através da fé. Você precisa crer. E fé, como alguém já falou, é como um mendigo que não tem nada nas mãos, mas que estende aos céus, clamando aos céus: misericórdia, me dê salvação, Senhor. É como uma pessoa que está sendo tragada para baixo, numa areia movediça, e você não pode fazer absolutamente nada, a não ser: me ajude, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Faça essa oração, porque esse Deus, além de ser um Deus justo, Ele é um Deus gracioso. E quanto a você que é ateu, está bom de você rever os seus conceitos. O agnóstico. Conversa é essa desse Deus que vocês dizem que é bondoso? Cadê a bondade de Deus nesse mundo? Cadê o poder dele para dar um basta? Vai dar, viu? Vai dar. Por que é que Deus não salva todo mundo? Porque Ele não tem a obrigação de salvar ninguém. Ninguém. Ele tem a obrigação de derramar a sua ira, a sua justiça. E Ele faz isso de duas formas: ou na pessoa do vigário, do substituto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, a ira de Deus estava sobre Jesus, para que nós, igreja do Senhor, pessoas que entendemos o Evangelho e que fomos alcançados pelo poder de Deus, jamais experimentemos o inferno. Agora, se você despreza isso, agravando mais ainda, dizendo que Deus não existe, você vai ter uma desagradável surpresa, pois Ele existe, e você vai ter que prestar contas diante dEle. Não desperdice a sua vida. O Evangelho é maravilhoso. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Que Deus conceda a você a capacidade de crer e de confiar exclusivamente em Jesus,
para que você se livre da ira vindoura. Salvação é isso. É Deus nos livrando dele mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos preparar agora, irmãos, para a celebração da ceia do Senhor. Fique em atitude de oração enquanto nós nos aproximamos da mesa.